Olá, pessoal, tudo bem? Olá a todos vocês que nos acompanham semanalmente aqui na CipaCast, no YouTube da Cipa. Um prazer estar aqui mais uma semana falando de empresariado, falando de empreendedores, falando de histórias que ajudam a transformar Palmas. E nesse episódio de hoje, um entrevistado especial, gente. Eu estava comentando com ele que quando eu cheguei em Palmas, ele era presidente da Cipa. Ele tem uma trajetória respeitada em Palmas, em todo o Tocantins, tem a maior empresa do seu segmento no estado, veio de Goiânia para cá, chegou em 91, fundou uma empresa referência. Hoje, quem vai conversar com a gente no CipaCast é ele, Charles Seixas. Charles, tudo bem? Tudo ótimo, perfeito. É um prazer recebê-lo, hein? Muito obrigado por voltar a essa casa e agora tão mudada, né, tão modernizada. Um prazer estar aqui. Que bom, né? A gente estava conversando aqui, você falou que veio de Goiânia para cá, chegou em 91. 34 anos de Palmas, né, de Tocantins. Eu queria primeiro saber qual foi esse Charles goiano que resolveu vir para o Tocantins, para Palmas. Por quê? Me conta como é que foi essa vinda para cá. Na época 91 e ainda hoje, Palmas e o Tocantins estava recém-fundado, criado, né? Era a terra das oportunidades, né? E muitos, tal qual como eu, eles vieram para cá atrás de novas oportunidades, buscar novas coisas, novos horizontes. Uhum. E Palmas forneceu tudo isso. O estado do Tocantins forneceu tudo isso para várias pessoas, vários empreendedores que vieram. E você chegou aqui em 91, estava com quantos anos quando chegou aqui? Deixe-me ver, acho que com 24 anos. E chegou e logo foi o seu primeiro desafio. Sim. Montar a Ortomac, né? Sim, na época... Que hoje é a maior empresa do segmento. E eu quero saber como é que surgiu essa ideia. Você já veio empreendedor de lá? Ou o empreendedorismo floresceu foi aqui? Como é que foi? Na realidade, eu iniciei minha vida profissional aos 14 anos, trabalhando com uma empresa de caixas registradoras. Nós fazíamos vendas e reparos em caixa registradora. Você não deve saber o que é isso, porque você é muito nova. Mas sei. Mas antigamente tinha-se as caixas registradoras. E nós viemos para cá montar uma empresa de assistência técnica para caixas registradoras, certo? Inclusive tem uma história interessante nessa modificação que houve da Ortomac para cá. Quando nós chegamos aqui, abrimos a Ortomac, é uma empresa de 1991, setembro de 1991, uma empresa que conta com 34 anos, com o mesmo CNPJ. Legal. Tá? E começamos a prestar serviço, trazer essa tecnologia, na época moderna, para as empresas. Na época que nós viemos, as caixas registradoras eram mecânicas, e nós tínhamos total domínio sobre isso. Eu era o técnico, o vendedor, minha esposa era a secretária e assim por diante. O interessante é que, a partir de uma determinada época, mudou-se. Criou-se a caixa registradora eletrônica, da qual nós não entendíamos nada. E essa história vai longe. Fomos pensando, nossa, agora acabou tudo, como é que nós vamos fazer? Não conhecemos nada sobre isso. Fomos para Goiânia, São Paulo, e buscamos conhecimento e transformamos, né? Fornecemos caixa registradora eletrônica e reparos. Qual foi o maior desafio? O maior desafio foi realmente buscar o conhecimento, porque nós tivemos que buscar ele fora. Hoje, Palmas é uma capital muito moderna. Eu estive agora em outro estado, em São Paulo e em Santa Catarina, e devo dizer que as nossas empresas hoje elas não ficam devendo em nada para as empresas de fora, resguardado o tamanho, logicamente, os faturamentos, o tamanho e tudo mais. Mas nós temos absolutamente tudo em Palmas. Essa realidade não existia há 20 anos, 30 anos atrás. Era muito deficitário em tecnologia, era muito deficitário em conhecimento, em pessoas preparadas para atender o público, para executar serviços. Isso não existia. Então, o grande desafio foi vir para cá e ter que construir tudo isso, buscar esse conhecimento fora, buscar pessoas fora. Isso foi o grande desafio, que hoje já está bem mais fácil. E ter sido pioneiro no ramo, né? Como você falou. Surgiu uma coisa, vocês tinham que correr lá, aprender, se especializar para oferecer o serviço, né? Exatamente. Então, acho que esse é o grande aprendizado. Bacana. E esse Charles, pioneiro, que conseguiu implantar e consolidar uma empresa nessa grandeza e referência que é hoje, aí começou a entrar também no movimento empresarial. Você foi diretor da CIPA, depois virou presidente. Quais são as memórias, as melhores memórias que você tem do seu período de presidente aqui na CIPA? Me conte. Sem dúvida, as melhores memórias que tenho
E tudo que acontece assim de difícil, que é muito difícil de realizar, de se fazer, na época é um sofrimento danado, mas depois vira boas lembranças, né? Tal qual a pessoa quando faz faculdade, ela está na faculdade, aí quando ela pensa, nossa, eu estou doido para terminar esse curso, mas depois que termina, ela sente saudade daquela época, verdade. né? O maior desafio era as Fenepalmas, elas eram anuais, e era muito difícil fazer uma Fenepalmas antigamente. Antes, né? Não vamos falar antigamente, mas antes, era muito difícil, você tinha que correr atrás de verbas, e era muito complicado os fornecedores e tudo mais, você tinha que correr muito atrás dos expositores. Nós tínhamos o trabalho grande de convencer os expositores a expor e a participar da Fenepalmas. Na ACIPA, as grandes dificuldades que nós tivemos e as boas memórias que tivemos na época da Fenepalmas. Realizar uma Fenepalmas era muito complicado, era muito complexo. E em que aspecto essa experiência na ACIPA te proporcionou um crescimento empresarial e pessoal? Olha, eu digo que todo empresário ele tem que participar do movimento associativista. O empresário, antes de entrar no associativismo, ele é uma pessoa. Depois que ele entra, ele tem uma outra visão, não só da sua empresa, mas de uma forma geral. Ele tem uma visão diferente da cidade, do Estado, do governo, das pessoas que compõem a base da sociedade. É uma amplidão que dá no conhecimento muito grande, que todo empresário que participa sabe. E quem não participa do movimento empresarial, do movimento associativista, não tem ideia do que está perdendo em termos de grandeza e de conhecimento. Agora, este mês de julho, a ACIPA completa 35 anos de história, ou seja, uma entidade tão pioneira quanto a sua história, quanto o Tomac, quanto Palmas, né? E você olhando para trás, você que participa dessa história, é partícipe, né? Tem legado. Como é que você vê hoje a ACIPA de antes para a ACIPA de hoje, para o ponto que essa entidade chegou hoje? Pois é interessante essa pergunta sua. E quando nós vamos ficando mais velhos, a gente gosta sempre de referenciar nossas falas, né? Eu me recordo da época que o Collor era presidente e todo mundo falava, e ele fez uma frase memorável, né, que os carros do Brasil eram carroças. E logo em seguida começaram a surgir novos veículos e tal, com mais tecnologia e tudo mais. E hoje todos falam que o Collor que trouxe os carros, que modernizou os carros no Brasil. Eu acredito que tenha sido a época dele que os carros tenham havido uma necessidade do comércio, uma necessidade do mercado que trouxe o carro, e não os novos carros, e não o Collor em si. A ACIPA, hoje, está na melhor fase dela. Existiram pessoas, para cada época existe uma pessoa para fazer algumas coisas. Existiu uma época de levantar esse prédio, e existiram as pessoas que levantaram ele, o pessoal do material de construção, que na época eram os maiores associados, diretores e tudo mais, e que conseguiram fazer esse prédio levantar, enfim, tudo mais. Existiram outras pessoas que fizeram outras atividades dentro da CIPA, reformaram, pegaram mais associados e fizeram modernização. No entanto, com essa última presidência do Joseph, ele modernizou completamente a ACIPA. Eu acho que o Joseph é a pessoa certa no momento certo. O que ele tem feito pela ACIPA, na última vez eu estive aqui, eu acho que faz mais ou menos um mês, inclusive você estava aqui, foi. E eu olhando a ACIPA hoje, eu deixei a ACIPA há 10, 12 anos atrás, se não me engano, né? Como ela modificou, como ela está diferente da ACIPA que eu deixei, muito mais moderna, muito mais integrada, muito mais apta a atender o empresariado. Existia uma época que a ACIPA atendia um determinado segmento e uma determinada região de Palmas. E hoje eu vejo a ACIPA atendendo toda a grande Palmas. Eu me surpreendi com diretores, depois de Taquaralto, Taquaruçu, né? Taquaruçu, diretores de Taquaralto, Taquaruçu, de toda a região, da região norte, região sul de Palmas, e isso quem trouxe foi o Joseph. Então, eu acho maravilhoso o que tem acontecido com a ACIPA, parabenizo o presidente Joseph, eu estive aqui, falei para ele tudo isso, falei, olha, o que ele tem feito pela ACIPA é excepcional, ele é a pessoa certa. No momento em que a ACIPA precisou dele, ele surgiu e realmente está modificando a ACIPA. Só tem que dar os parabéns. E
fico abismado toda vez que venho aqui com a modernidade que está acontecendo aqui. Que bom. A CIPA chega aos 35 anos, como você falou, num bom momento. Isso quem ganha é a classe empresarial, é o segmento por inteiro. A CIPA é uma associação conjunta, né, feita de muitas mãos, de muitas histórias. Você faz parte dessa história, por exemplo, né? E você chegou em Palmas, e além de ser pioneiro no ramo empresarial, você é pioneiro de Palmas. Sim. O Charles, que chegou... Você veio pela rodoviária ou veio de carro? Primeiro pela rodoviária, depois de carro. O Charles que desceu com a mala na rodoviária de Palmas. E o Charles, empresário consagrado de hoje, nesse espaço de tempo, como é que você viu esse avanço de quando você chegou com a mala para hoje, o avanço da mais jovem capital do país? É incrível. É totalmente diferente. Quem chega hoje em Palmas não tem ideia do que era essa cidade. É verdade. Você chegar na rodoviária... Olha, todos têm história, né? E recontar histórias... É meio complexo porque as pessoas nem acreditam, mas a poeira de Palmas guardou lembrança em todos nós. É uma cidade hoje, apesar de jovem, totalmente moderna. Quem passa nessas avenidas hoje não acredita o que era Palmas. Vou contar uma pequena história do meu primeiro almoço em Palmas. Estava eu e minha esposa, nosso primeiro cliente, quero ressaltar aqui, foi o Rui Adriano, Supermercado Girassol, e nós estávamos lá no Rui Adriano, trabalhando, e deu 2 horas, 3 horas da tarde. Aí eu virei para o Rui e falei assim, olha, onde é que eu poderia almoçar agora? Ele falou, olha, já não tem almoço uma hora dessa, mas se você for bem ali em frente ao Bradesco, já tinha um Bradesco, tem um quiosque lá que serve almoço ainda, capaz você acha lá. E nós fomos para lá. Chegamos lá, o cara falou, não, dá para fazer 2 PF. E nós fomos comer. Quando um carro passava, a gente tinha que tampar o prato com a mão e com o corpo. A gente deitava em cima do prato assim, porque era tanta poeira. E contar isso, a pessoa não vai ter dimensão do que era. Hoje nós estamos muito felizes com Palmas. As pessoas não têm ideia do que essa cidade mudou, do que ela evoluiu, do que ela era. É muito gratificante realmente ver essa cidade. Qual que é a situação da Ortomac hoje? Referência é a maior do segmento no Tocantins. Quantos funcionários hoje? Em que fase a sua empresa está hoje? Hoje nós temos 37 funcionários. Nós temos um faturamento relativamente muito bom para o tamanho de Palmas. Sim. Nós temos um prédio próprio, nós estamos atendendo hoje em uma área de quase 2.000 metros. Certo? E continuamos com uma clientela... Nós atendemos basicamente o empresário, né? São empresas. A Ortomac é uma empresa voltada no ramo de instalações comerciais. Sim. Então, nós vendemos basicamente para empresas. Ela está muito bem, tá? Acredito que na melhor fase dela dos últimos anos. Hoje, quem está tocando à frente da empresa, nós fizemos a sucessão familiar, é o Arthur Seixas, que vem à frente dela, e está tocando maravilhosamente bem, com um crescimento anual aí de em torno de 20% ao ano. Nossa, muito bom, parabéns. Qual o maior aprendizado que a vida empresarial te propicia todos os dias, Charles? A gente aprende todo dia um pouco, né? É verdade, que sempre nós temos que estar preparados para mudanças. As mudanças sempre vêm. E tem certos setores que são menores e outros são maiores, mas a mudança é constante. Nessa época de tecnologia que nós estamos vivendo, essas grandes mudanças que está acontecendo, é muito complexo você ficar parado. Tem uma frase no meio empresarial que fala, quem não cresce, diminui. E é uma verdade, você tem que estar sempre investindo, sempre buscando novidades, sempre buscando aprimorar o seu negócio. Muito bem. Cada vez mais desafiante e desafiador ser empresário, né? Ainda mais agora em tempos de inteligência artificial, e-commerce, tantas formas, né, de trabalhar, o negócio tem que estar sempre em transformação. Eu queria que você nos desse, para quem está nos assistindo aqui pelo canal da CIPA, 3 conselhos de Charles Seixas para quem está empreendendo ou pensa em empreender aqui em Palmas, no Tocantins. 3 coisas que, para você considera fundamentais na gestão de um negócio. Bom, como você falou, na época da inteligência artificial, na época dessas novas tecnologias, o conselho que eu dou, primeiro, sempre aprender, correr atrás, buscar novidades. Nunca ficar parado, buscar novidade, oferecer novas coisas. O segundo conselho, apesar da tecnologia, da assistência, da inteligência artificial e tudo mais, ir atrás do cliente. Nada nunca vai substituir o corpo a corpo. Você chegar, ir atrás, conversar com o cliente, você estar
cara a cara com o cliente. As pessoas estão perdendo muito isso. E é essencial, é assim que se faz venda hoje, ontem, amanhã, vai continuar se fazendo venda correndo atrás do cliente. Nós temos exemplo de aquelas vendedoras de roupas, sacoleiras, né, que elas pegam a sacola, vão lá no cliente, deixa a sacola, volta. Eu tenho um caso de loja de móveis, que você vai comprar um móvel, aí elas pegam e falam, não, eu mando entregar na sua casa. Quando você vai, ela entrega a mesa, cadeira, aí entrega mais algumas coisas, mais um sofá, mais alguma coisa, e fica negociando cara a cara. Vá atrás do seu cliente, tente ficar cara a cara com ele, de 1, de 2, 3. E o outro conselho, marcou 3 horas da tarde, chegue 3 horas da tarde. Falou que vai fazer, faça, cumpra, nunca deixe de cumprir a sua palavra. O que você marcou, o que você combinou com o seu cliente, cumpra. Pode não dar resultado imediato, pode até dar prejuízo imediato, mas a longo prazo isso é essencial para toda a empresa. Muito bem, gostei das dicas, é importante. Charles, como é que você, enquanto empresário, enquanto pioneiro, analisa hoje a situação econômica de Palmas? Como é que está a economia hoje, na sua opinião? Interessante você perguntar isso, porque eu tenho uma opinião um pouco divergente da maioria. Eu acho que está muito bom. Eu acho que a Palmas está em pleno crescimento. Se você caminhar nas ruas de Palmas, você não encontra uma rua que não tenha uma construção, um comércio que não esteja abrindo em algum lugar. Nós temos exemplo de várias empresas abrindo em vários locais. Na Graciosa, se você for, tem várias empresas abrindo, seja no setor de alimentação, no setor de imóveis, academias. Às vezes, procuramos sempre ver um lado negativo, mas eu acho a economia de Palmas pujante. Eu não vejo tanta dificuldade nas empresas como algumas pessoas relatam. Eu tenho visto uma economia pujante na nossa cidade. O que está faltando, às vezes, é realmente correr atrás, ir atrás desse cliente, fazer negociações e tudo mais. Mas eu vejo Palmas com um grande futuro e um grande presente. E falando em grande presente e grande futuro, qual é a Palmas que você, como cidadão, morador, pai e empresário, sonha para os próximos anos? Que Palmas você projeta nas próximas décadas? Olha, seria muito bom se continuasse essa modernização sem um crescimento populacional, né? Mas eu sei que isso é difícil, né? Acredito que Palmas deve chegar a 500 mil habitantes nos próximos 15, 20 anos. Concordo. Espero que isso traga somente benefícios para nós, né? Acredito que ela ainda tem uma grande possibilidade de crescimento, principalmente na área de construção civil. Como eu falei para você recentemente, agora você passa em todas as ruas de Palmas, você vê uma construção, você vê uma reforma, você vê alguma coisa acontecendo nas ruas de Palmas. Eu acredito numa cidade que vai se modernizar e vai crescer e vai se tornar uma grande joia do norte do nosso país. Ai, bacana. Muito bom o nosso bate-papo. Para encerrar, você como ex-presidente, eu queria que você deixasse uma mensagem de aniversário para os 35 anos da ACIPA, que você faz parte da história, né? Oh, que coisa boa. Bom, a ACIPA é a casa do empresário, né? Eu dou os parabéns para todos os presidentes que tiveram um pé aqui, cada um construiu um pedacinho dessa casa. Convido os outros empresários que estiverem ouvindo a participar. Como eu falei, o empresário só tem a ganhar participando do associativismo. Quem nunca participou, que venha, que dê a sua contribuição e faça essa entidade crescer cada vez mais. Só dou os parabéns e venham conhecer a ACIPA, que vocês vão se surpreender dessa nova ACIPA que está aqui hoje. Vida longa para a CIPA, né? É isso. E como é que está a sua jornada nessas representações sindicais? Está participando de algum outro órgão, alguma outra coisa? Não, eu estou atualmente curtindo a minha aposentadoria. Já? Ai, que boa, hein? Então você já está no modo da aposentadoria, já passou o bastão? Já passei o bastão, fizemos uma sucessão familiar. Então, hoje tem outra pessoa à frente da Ortomar, que eu fico somente como conselheiro lá. Legal. E me aposentei também dando espaço às novas lideranças que surgem. Eu acho isso importante, a renovação. Cada vez que se renova, surgem novas ideias, novas coisas aparecem.
O exemplo disso é aqui, né? Será que se continuasse a mesma coisa, a mesma pessoa, não teria todas essas inovações que aconteceram na CIPA? Talvez não. Novas ideias são necessárias e é necessário abrir espaço para as novas pessoas, novas lideranças. Muito bem. Charles, em nome da CIPA, eu agradeço esse nosso bate-papo, a sua disponibilidade, sempre atencioso quando a gente entrou em contato. Foi um prazer falar um pouquinho da sua história, falar da Automac, falar do protagonismo que você tem empresarial, mas também representativo e associativismo em Palmas. Desejo sucesso, boa sorte para você sempre. E para você que está nos acompanhando, obrigada pela sua audiência. Semanalmente estamos aqui no YouTube da CIPA, contando histórias, falando sobre trajetórias, falando de Palmas e, claro, de empreendedorismo. Porque vocês sabem, né? A CIPA é sobre isso, sobre as histórias de empreendedorismo que movimentam Palmas. Charles, mais uma vez, obrigado. Um abração para você. Um abraço para quem nos acompanha aí. Até a próxima.